31 dias de oração. Jesus transforma a minha família. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estou aqui para convidá-los para participarem do Mês da Família. Este ano estaremos utilizando o tema da Junta de Missões Nacionais, que é Jesus transforma a minha família. Serão 31 dias de oração pela nossa família. Vocês receberão diariamente um motivo de oração. Separe um horário por dia para orar por este pedido. No dia 30 de maio, no último sábado do mês, nós receberemos a psicóloga Olga Guerreiro em uma live ou, quem sabe, pessoalmente em nossa igreja, caso tudo isso já tenha passado, para falar sobre o tema As lições da quarentena para a nossa família. Durante o mês da família, nós gostaríamos de saber o que vocês têm feito para se reinventarem em família. Por isso, lançamos um desafio. Mande uma foto para alguém do Ministério de Casais. Usem a criatividade. Essa foto será postada nas redes sociais do Ministério de Casais. A foto mais curtida durante as semanas receberá um prêmio no último domingo do mês, onde será o nosso encerramento do mês da família. Participem! 31 dias de oração. Jesus transforma a minha família. Bom dia, queridos, graça e paz. Que bom estarmos juntos novamente. Deus tem nos dado essa oportunidade. Então, aí de onde você estiver, no aconchego do seu lar, ou aonde você estiver mesmo, se coloque diante da presença do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus por mais uma semana que Ele tem nos dado, né? Saúde, graça, paz. Lembrar também de quem hoje precisa das nossas orações, um ente querido, um amigo, que Deus também possa alcançá-los nesse momento. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de fazermos parte da Tua família, de sermos Teus servos e Teus filhos. Eu gostaria, Pai, de colocar diante de Ti a Tua família do Baeta Neves. Querido Deus, alcance aonde eles estiverem, que a Tua graça e a Tua paz, o Teu consolo, o Teu conforto, Senhor, possa estar também tomando conta dos corações que hoje precisam de uma palavra, de um aconchego, que só o Senhor pode dar. Então, que o Senhor consiga, Pai, tratar e abençoá-los com a saúde e com a paz que eles precisam. Senhor, abençoa a cada lar que nesse momento está conectado, Pai, conosco aqui, e teremos a oportunidade de Te louvar, de Te adorar, fazendo assim desse domingo a consolidação, ó Pai, de tudo que vivemos na semana, de todas as bênçãos, de tudo aquilo que o Senhor nos livrou, nos abençoou. Então nós queremos colocar diante de Ti também, Te agradecendo, e também, Pai, as nossas vidas no Teu altar. Senhor, eis-nos aqui, que o Senhor possa nos abençoar e receber, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão ao Senhor. Ó, Pai querido, obrigada por nos proteger, nos abençoar. Sabemos que o Senhor está conosco, está passando conosco nesse momento, e que o Senhor tem todo o poder para curar, para libertar, para salvar, ó Pai. E Te agradeço pelo Teu infinito amor com as nossas vidas. Então, toma conta, Senhor, deste culto que será prestado a Ti. Recebe, Deus, como um cheiro suave, porque é para o louvor e a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento você vai ter a oportunidade de adorar junto conosco, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero Te adorar, eu quero Te servir, foi para isso que eu nasci. Querido, foi para isso que você está aqui neste mundo, para ser bênção a tantas pessoas que precisam. Então adore conosco e diga: Senhor, eu quero Te adorar. E diga: Senhor, eis-me aqui. Se não for para Te adorar, para que nasci? Se não for para Te servir, por que estou aqui? Sim, eu quero Te adorar, Te
mais. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. E as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. De amor, diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Declarar toda a minha adoração. Então adore. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Quero te adorar, Senhor, estou aqui. Sim, Senhor, estou aqui, Pai. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Amém. Estamos aqui, Senhor, prontos e disponíveis no teu altar, porque queremos ser reconhecidos teus. Olha para nós, Senhor, como uma oferta agradável a ti. Em nome de Jesus, querido, faça essa oração conosco. O Senhor te escolheu, Ele te chamou para cumprir o ID dEle. E que você nesse momento se coloque também diante do altar do Senhor e faça desse momento, desse louvor, a sua oração, a sua entrega pessoal a Deus, da sua vida. Então se apresente diante do Senhor, do altar dEle, e declare conosco. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre o céu e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, tomado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou, não
são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir o Senhor. Conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Me separou, me marcou para servir no seu altar para servir. Me separou, me marcou para servir, para servir. Glória a Deus. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, ó Pai, que temos de render graças a Ti, ó Pai, pelo dom da vida que o Senhor nos deste, ó Pai, sem merecimento algum, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, com nossos irmãos, Senhor, que estão em casa ou em qualquer outro lugar, ó Pai, e também aqueles espalhados pela face da terra, ó Pai, que o Senhor possa estar guardando cada um, ó Pai, debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor, amparando, Senhor Deus, aquelas famílias, Senhor Deus, que tem algum enfermo, ó Pai, e também aqueles que têm perdido seus entes queridos, ó Pai. Os dias são maus, mas até aqui o Senhor tem sido um Deus fiel, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a Te render graças em meio às dificuldades, ó Pai, porque o socorro vem do alto, ó Pai. Assim oramos e Te agradecemos desde já, Senhor, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, assim oramos, amém. 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 Fique agora, querido, com o estudo da EBD e que seja proveitoso, seja uma bênção para você. Tenha um bom domingo. Estudo da revista de Esdras e Neemias. São 6, Coragem para reconstruir. Bom, irmãos, antes de tudo quero desejar um bom dia aqui, um excelente domingo para você. Quero dizer que eu estou bem entusiasmado com o que a gente vai estudar hoje, que a gente vai ver a convergência aqui dos profetas Ageu, Zacarias, vai fazer uma comparação com Jeremias, com a profecia de Jeremias, e a gente vai ver Zorobabel, Jesuá atuando, vai ser muito bom. Espero que Deus te abençoe hoje. Aguce a curiosidade do seu coração para a gente seguir tudo aqui. Quero aproveitar para desejar um excelente Dia das Mães. Você que é mamãe, está aí na preparação do almoço do Dia das Mães. Quero desejar um excelente dia, que você aproveite o tempo com a família, sem fazer aglomerações, né? Mas que Deus te abençoe aí nesse período, nesse tempo. Quero aproveitar aqui para desejar um excelente dia, mandar um beijão para minha mãe. Que você aproveite aí, mãe, o tempo com a Mariana, com seu pai, com todo mundo. Que Deus abençoe vocês. Tenha um excelente Dia das Mães. Né? A Mariana, que também é mamãe. Oi, Mariana. Quero mandar um beijão aqui também para minha tia Verinha, que me amou como mãe, tia Silvinha. Existe grande influência de vocês como mãe na minha vida e eu sou muito grato pela vida de vocês. Deus possa abençoar e dar para cada uma um excelente dia e, além da maternidade, que é uma bênção que Ele já deu, ter um domingo perfeito para vocês, Jesus. Bom, gente, sem mais delongas, vamos voltar aqui então no nosso estudo. A gente está falando de coragem para reconstruir e a gente precisa então fazer uma revisão bem rapidinha aqui de onde é que a gente estava, né? A gente falou que o domínio persa vem com Ciro, né? Tem a queda então da Babilônia com o crescimento do domínio persa. Então Ciro é a pessoa que é o rei que toma a frente de tudo isso. No ponto 2 aí tem a liberação para a reconstrução do templo. Então Ciro ele faz essa liberação. No 3, a gente viu no estudo da semana passada aí que o Wilson trouxe para a gente, teve uma parada na obra. Então apareceram alguns inimigos nessa reconstrução e a obra teve uma paradinha. E a gente vai ver então ponto 4 aí, que é Zorobabel e Jesua retomam a obra. Essa é a parte que é importante aí para a gente ver. Então,
O que a gente precisa ter como noção aqui, bem claro para nós, é que o domínio persa ele acontece então com Ciro II. Bom, ele chama Ciro II porque teve o avô dele chamava Ciro. Então, o Ciro, antes dele, era o Ciro I, que era o avô dele. Mas o Ciro que aparece mesmo na história é o Ciro II, tá? E ele era muito poderoso, mas ele era um diplomata. Ou seja, ele tinha os exércitos na mão, né, muita força bruta mesmo para conquistar, mas ele era um diplomata. Onde é que a gente vê que ele era um diplomata? Tem uma evidência arqueológica, que é chamado de cilindro de Ciro, e esse cilindro de Ciro ele foi feito pelo pessoal da Babilônia. Por incrível que pareça, ele é um agradecimento, o cilindro de Ciro é um agradecimento a Ciro, porque quando Ciro invade a Babilônia, já não estava mais lá o Nabucodonosor. Quem estava lá era um rei que chamava Nabonido. Esse Nabonido ele fez uma confusão em relação a toda a parte religiosa da Babilônia. E o povo estava meio triste com ele, principalmente a parte dos sacerdotes e tal. E por conta disso, o Ciro, quando invade, ele libera a reconstrução do que o Nabonido tinha permitido, mandado destruir alguns templos. Ele libera isso daí e deixa o povo adorar o Merodach do jeito que eles quisessem. Então ele era realmente um diplomata que via essas opções religiosas e liberava para que o povo fizesse do jeito que eles quisessem. Mas aqui na Bíblia tem uma evidência falando desse Merodach aí, que está no cilindro de Ciro, que é essa evidência do lado esquerdo, que é o seguinte, Jeremias ele diz aqui em 52 o que aconteceu com Merodach, que era uma profecia, né, que ele estava fazendo em função dessa invasão que teria na Babilônia. Então ele fala, anunciai entre as nações e fazei ouvir, e arvorai um estandarte, fazei ouvir, não encubrais, dizei, tomada está a Babilônia, confundido está Bel, atifado está Merodach. Então está aqui, rei da Babilônia, Deus da Babilônia, Merodach, confundidos estão seus ídolos e quebradas estão suas imagens. Então a gente vê aqui que quando o Ciro invade a Babilônia, ele permite que o povo adore Merodach se eles quisessem fazer isso. E o que a gente pode ver aqui com Jeremias 19, que ele fala o seguinte, e farei tornar Israel para a sua morada, e ele pastará no Carmelo e em Baçã, e fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Ele está falando, o Jeremias, ele foi um profeta que ficou em Jerusalém durante o cativeiro babilônico. Então, Nabucodonosor leva o pessoal para a Babilônia, mas o Jeremias ele fica por um tempo em Jerusalém, né? Ele não foi cativo. Então vamos pensar que Daniel foi, Jeremias não. Mas Jeremias profetiza dizendo que esse pessoal vai voltar. Ele fala aqui, e farei tornar Israel, né? Tornar Israel para sua morada. Então era uma profecia de Isaías, que a gente vê o quê? Se cumprir depois. Em Esdras, capítulo 1, versículo 2, é o próprio Ciro que diz assim, olha esse decreto aí. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Ou seja, assim como Ciro fez lá na Babilônia, deixando o pessoal reconstruir o que eles quisessem e adorar o Deus da forma que eles quisessem, ele faz a mesma coisa. Ele diz que ele foi enviado por Deus para liberar o povo, reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Então a gente viu que é Ciro que faz essa liberação. E aí, eu queria que a gente pensasse juntos aqui sobre os descendentes de Ciro, porque o Ciro II, né, ele tem 2 filhos. Um deles é chamado Cambises, tá? Que é também Cambises II. Por que é Cambises II? Porque o pai do Ciro chama Cambises. Então, tinha o Ciro avô, o Cambises pai, e aí vem esse Ciro aí que é o filho. Mas o Ciro, ele coloca o nome do primeiro filho dele de Cambises. E na língua persa chama Cambuia, tá? E aí o que ele faz? Ele tem um outro filho que chama Esmerdes, ou Bardia. Esses nomes, gente,
Cambises, Esmerdes, isso é tudo tradução, tá? É transliteração na língua grega, porque o nome real era Cambuia ou Bardia. Círios era Curos, a gente vai dar uma olhada nisso daí. De qualquer forma, o Ciro, ele tem o primeiro filho, o Cambises, e o segundo filho, que é o Esmerdes, vamos usar esses nomes. E o que ele faz com Cambises? O Cambises é educado na Babilônia. O Ciro pensa o seguinte, fala, bom, vou dar educação para o meu filho, ele vai para a Babilônia, então, por exemplo, o Cambises, ele sabia ler essa placa aí, que é um escrito babilônico. Ele foi ensinado, como ele foi educado na Babilônia, ele sabia ler o que eles escreviam lá, e Ciro não sabia isso, mas ele queria fazer com que o filho dele crescesse com educação, e por isso ele vai dando educação, informação para o Cambises. Quando o Cambises, então, começa a crescer, ele dá o reinado da Babilônia para Cambises. Então, Cambises vira o rei da Babilônia. É claro que o Império Persa, né, todo o Império Persa, ele é dominado pelo Ciro, mas o Cambises, já para ser treinado, ele foi eleito, né, foi indicado pelo Ciro como rei da Babilônia. Então, o Ciro, ele prepara muito bem ali já a passagem do bastão, né, quando ele envelhecesse e tal, ou morresse, o Cambises poderia assumir. Bom, a questão é a seguinte, Cambises, depois que o Ciro morre, ele realmente assume. Mas vamos pensar no seguinte, quando Cambises assume, eles eram da Pérsia, né? O Ciro, por exemplo, tinha nascido nessa cidade aí, Anquisã, e depois eles tomam a Babilônia. E Ciro libera a reconstrução do templo e manda um pessoal lá para Jerusalém. E aí o que o Cambises pensa? Fala, bom, então meu próximo passo é o quê? Invadir o Egito. E o Cambises então se prepara para invadir o Egito, e ele realmente faz isso, ele invade o Egito. Mas vê como é que ele ficou longe de casa. Mas ok, vamos lá, ele invadiu o Egito e pegou uma parte do Egito. Mas só que um pouco antes de fazer isso, ou durante toda essa empreitada contra o Egito, o Cambises faz uma coisa. Ele mata o irmão dele, o Esmeralda. Ele mandou matar o irmão. Agora pensa numa coisa. O Ciro fez toda a preparação, era um diplomata, fazia tudo bem, educou esse Cambises muito bem, e uma das coisas que ele faz é o quê? Manda matar o irmão. Ele manda matar o irmão porque ele estava preocupado com que o irmão dele ia trair ele e tal. Esse Cambises era muito, muito perturbado. Porque percebe, o pai dele fez tudo certinho para que ele fosse um cara de bem, estudado e tal. E ele vai e mata o irmão. Coisa louca. Mas vamos continuar aqui e a gente vai ver um pouco. Por que estou trazendo isso? Para a gente entender o que aconteceu com esse Cambises, em que momento o templo para a reconstrução. Eu quero mostrar uma coisa para vocês que parece que tem um erro na Bíblia. Preste atenção, um erro na Bíblia, mas não tem. E eu quero te mostrar como é que você vai ver isso daí. Bom, primeira coisa que a gente precisa ver então é que Ciro o Grande, ele reinou por 30 anos, tá bom? Então 30 anos a gente tem Ciro o Grande reinando e depois o filho dele, o Cambises, lidera por 8 anos. Esse reinado de 8 anos acontece e tal, mas acontece uma coisa. Quando o Cambises está naquela empreitada lá do Egito, ele recebe uma notícia que o irmão dele, o Esmerdes, tinha assumido o reinado da Pérsia. E uma pessoa que vai levar essa informação para o Cambises falou, Cambises, você está aqui no Egito, mas seu irmão está lá, cara, acabou de assumir o trono da Pérsia. E ele fala para essa pessoa que está levando, né, o mensageiro, ele fala, meu irmão está morto. Meu irmão está morto, eu mesmo mandei matar, meu irmão não está lá. E aí, parece uma novela mexicana, mas uma pessoa tinha assumido o lugar da Babilônia, lá no governo persa, e dizia que era Cambises. Mas veja, dizia que era o Esmerdes, que era o irmão dele, que tinha morrido. Esse Esmerdes, então, ele vai governar por 7 meses. Por quê? Porque o Cambises, quando está voltando do Egito lá para a Pérsia, para poder acabar com essa confusão de que o irmão, não era o irmão dele, era algum problema que estava acontecendo e tal, nessa viagem o Cambises morre. E aí, então, o Esmerdes, ele fica como rei da Pérsia.
E aí tudo isso, depois a gente foi descobrir, a história mostra que na verdade era um impostor que chamava Gaumata, e ele governa só 7 meses. Por quê? Porque depois dele assume Dario. Dario, ele sabia dessa história que o Cambises tinha falado para ele, que o irmão dele estava morto. Então ele sabia que o Dario sabia que os Merdes eram um impostor, e ele vai lá então e destitui os Merdes e ele toma o poder. O Dario, ele não era um descendente, tá? A história diz que Dario era como se fosse um primo distante do Ciro, do Cambises, e ele então tira os Merdes do poder e Dario assume. Bom, e aí vamos ver uma coisa aqui, que é o seguinte: depois de Dario, o governo continua, né? E depois de 35 anos de Dario, né, e da morte dele, tem um outro rei que assume, que é o Xerxes I, que é quem a gente conhece, que é o Assuero, tá bom? O Assuero, ou Xerxes I, é aquele que você lembra de ter visto o filme com Rodrigo Santoro, tá? É aquele lá dos 300 que faz uma batalha contra o Rei Leônidas e tal, toda aquela história que você já conhece. Ele liderou a Pérsia por 20 anos. E o que é legal é que a Bíblia chama esse Xerxes I de Assuero, é aquele mesmo que casou com a Esther. Tá ligando as histórias? Então, é exatamente isso daí. Esse Xerxes I, então, é o Assuero, ele reina por 20 anos. Depois vem o Artaxerxes, depois dele o Artaxerxes I. Esse Artaxerxes aí é aquele Artaxerxes que libera o Neemias. Então, tem bastante tempo depois para chegar no Artaxerxes. Tem o Xerxes II, que ele reina só 1 ano. Aí você vê aí Xerxes, Artaxerxes, Xerxes II. É isso que eu quero trazer para você, o seguinte. Xerxes, ele se confunde um pouco, tanto o nome quanto o título, porque o significado de Xerxes é governante de heróis. Então, esse era um título que acabava dando para esses reis, mesmo que eles tivessem outro nome. Por exemplo, como é o caso aí do Assuero. Mas eu quero mostrar para vocês aqui que o Cambises II e os Merdes, que era aquele impostor que chamava Gaumata, é nesse período daí que acontece a parada da obra do templo. Lembra que os inimigos se levantaram e tal. E aí faz todo sentido que tenha sido um desses dois, porque como a gente viu, os caras eram bem atrapalhados e eles eram neuróticos. Imagina que alguém que manda uma carta para eles lá, falando, ó, tá tendo uma obra aqui e tal, eles vão e fazem essa obra parar. Olha aqui, ó. Na versão do Almeida corrigido, né? Olha no seu texto aí bíblico, você vai ver Esdras. O que acontece aí? Diz assim, ó: no reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Jerusalém. Fala que é o Assuero. Mas veja aqui, ó, na Nova Versão Internacional, ele traz o título, traz Xerxes. Ó. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, por favor, para ver se está falando que é Xerxes ou Assuero. Por quê? Como eu falei, o Assuero, ele está aqui, ó. Ele está depois do Dario. É muito tempo, né? Da reconstrução, muito tempo de Ciro, ó. 35 anos de Dario, 20 anos de Assuero. Então, o Assuero, ele não pode ser esse rei aqui. Né? Ele não é o dos 300 lá, né? Então, é muito mais fácil a gente entender que ele está falando de um título Xerxes. E essas traduções, quando foi mudando, acabou que uma das traduções chamou de Assuero, tá? Mas a gente precisa saber que era o título Xerxes, e provavelmente o que ele está falando é de um desses dois reis aqui, ou Cambises ou Esmerdes, foi um desses dois aqui que mandou parar a obra. Bom? Então, vamos falar agora, falando de tudo isso que eu queria te mostrar, é que não tem um erro na Bíblia. E se alguém te perguntar, então, mas o Assuero não vem depois e tal, então você explica. Não, calma, isso aqui é uma questão de tradução. Era um Xerxes, tá bom? E o Xerxes que estava lá, ou era, você não precisa lembrar desses nomes dos Merdes, enfim,
mas saber que não tem um erro na sua Bíblia, tá bom? Então fica bem atento com isso daí. Então vamos seguir aqui ao que a gente fala que foi a retomada da obra com Zorobabel e Jesua. Página 28 da revista, pegue sua revista aí se você não estava acompanhando. O nosso texto básico, ele é o Esdras, são os 2 capítulos, o 5 e o 6. A gente vai precisar desses 2 capítulos para entender, a gente vai ler várias passagens dos 2. E o versículo-chave para a gente aqui é Timóteo, tá? 2 Timóteo 1,7. Quero te convidar a ler comigo. Toda reverência, faça aí sua citação. Vou fazer aqui, você acompanha. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então aqui essa é a mensagem para a gente de Timóteo, de Paulo a Timóteo, para lembrar que Deus não nos deu espírito de covardia. E esse é o título da lição, então, Coragem para Reconstruir. Bom, gente, o que a gente precisa pensar aqui na retomada da obra é que o período, então, que vai acontecer a retomada é quando cai o Xerxes, tá? Que é um daqueles nomes que a gente falou, e assume Dario. Então, nessa queda do Xerxes e do Dario, Ageu e Zacarias já começam a profetizar. Então vejam aqui, o Ageu, capítulo 1, versículo 1, a gente estudou bastante o Ageu no início do ano. Veja aqui, no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote. Então esses são os 2 líderes aí, né? O Zorobabel, que era o governador, o Jesuá, e aqui está sacerdote, né? Eles é que vão fazer esse retomada. O que a gente precisa ver aqui é que a gente tem Ageu, capítulo 14 e 15, quero te convidar aí a ler, assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e sumo do sacerdote Josué, ou Jesuá, filho de Josadac, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos e o seu Deus, no dia 24 do 6º mês. Eu marquei aqui o primeiro dia e o dia 24, por quê? Quando Ageu começa a levar essa palavra para o povo, Dario já tinha assumido e ele estava lá há 2 anos, certo? Quando fala aqui, o 2º ano do rei Dario. Mas eles falam no primeiro dia do mês e no 24º dia eles começam a trabalhar. Ou seja, em 23 dias, baseado na profecia, né, na chamada de Ageu, em 23 dias esse povo já começa a trabalhar. E Zacarias, ele também fala, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão, assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Então aqui já é o Zacarias fazendo também uma profecia, falando, Zorobabel, Deus levantou, começou a reconstrução com você, quando o Ciro te enviou, e ele vai terminar isso com as suas mãos. Então essa aqui é uma promessa de Deus feita para Zorobabel. Ele fala, é assim que saberão que o Senhor dos Exércitos enviou a vocês. Então veja, a coragem para reconstruir, segundo o que a gente vai estudar aqui, a gente vai falar, pode chamar aqui de ciclo da coragem, né? Mas vamos dizer que o primeiro passo é saber o que fazer, tá? E isso é direção. O outro, ele confia em Deus, e isso é esperança. O outro seria a persistência, porque a coragem para construir, ela conclui o projeto. E por último, no ciclo é a gratidão, porque ele celebra o sucesso. Nós vamos aprender isso daí muito bem com o estudo de hoje, mostrando para a gente que essa direção, o saber o que fazer, e todo esse ciclo, ele vem de Deus. Então vamos ver juntos aqui que o que a gente tem como visão é que cada um de nós pode tomar a direção que quiser.
Então você tem as suas próprias decisões, você toma as suas decisões e muitas vezes você é cheio de certeza e sabe o que fazer. Mas será que você sabe realmente o que fazer? Será que essa decisão que você está tomando é a decisão correta? Então a retomada da obra ela vem de uma direção de Deus para o povo e aqui para Zorobabel através do Ageu. Veja aqui, ó. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Portanto, a direção ela vem de Deus. E o povo vai confiar numa palavra que veio de Deus e vai seguir. Essa é a direção que veio de Deus? Ok, então vamos lá, vamos atuar e vamos fazer isso daí. E o que a gente vê aqui? Que a oposição, o desânimo e o fracasso aparente foram combatidos pela palavra de Deus através dos profetas. Portanto, gente, quando Ageu e Zacarias incentivam o povo, é a palavra do profeta que faz com que eles tomem isso como direção. Agora, como é com você? Como é quando você está desanimado? Como é quando você enfrenta desânimo? Qual é a palavra, né? Qual é a direção que você tem para vencer esse desânimo e seguir o seu caminho? A gente então vê no ensinamento bíblico que essa direção ela vem de Deus. Ela vem da palavra de Deus, dita por homens de Deus. Então, muitas vezes você vai ver essa palavra que veio na própria Bíblia que você está lendo, ou muitas vezes você vai receber essa palavra de um homem de Deus que vai te citar a palavra de Deus e vai dizer qual é a direção que você deve tomar. Então, nesse ciclo aí de coragem, né, para retomar a obra, a gente tem que saber que essa direção ela vem de Deus. Então, a gente viu aí que saber o que fazer é a direção que vem de Deus. Vamos ver agora que essa retomada da obra, né, essa coragem, ela também vem da esperança. Por quê? Porque a esperança é porque nós confiamos em Deus. Veja aqui, eu quero que você leia aí, seja na sua versão, mas eu coloquei uma aqui para você acompanhar. E a palavra de Deus vem, como é que traz esperança, como é que traz confiança. Veja. Informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo o está reconstruindo com grandes pedras e colocando vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e está tendo rápido progresso. O que é isso daí, gente? Isso daí é uma citação da carta que foi enviada ao rei, e nesse caso aí já era o rei Dario, né, como a gente citou. O povo ele ouve a mensagem de Ageu, ouve o direcionamento de Zacarias e diz o seguinte: vamos começar essa obra. E eles retomam a obra. Vejam que nessa citação aí dessa carta, essa aí então é uma citação da carta, ele diz o seguinte: manda essa carta para o rei, né? A gente tem que entender que o governo persa ele tinha representantes e que eles chamavam ali o Ciro criou isso, que eram os sátrapas, né? Então eles tomavam conta, eles olhavam e tal, e eles se levantam obviamente também como inimigo. E fora que em Jerusalém a gente lá no governo do norte tinha aquele pessoal de Samaria que era um povo misturado. Nesse caso eles mandam essa carta para o rei Dario e fala, olha lá, informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo está reconstruindo. Então o povo já estava reconstruindo, mesmo antes de ter a aprovação do rei Dario para fazer isso daí. Baseados na palavra do profeta, né, dos profetas, eles confiam em Deus e recomeçam. Esse é o convite que é feito para a gente aqui. Vejam, vamos dar uma olhada aqui. Em Esdras 6,12, a gente vê o seguinte: ó, que Deus, que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar esse decreto ou para destruir esse templo de Jerusalém. Eu, Dario, o decretei. Seja plenamente executado. O que é isso aqui? É a resposta dessa carta. Carta que foi enviada para o rei Dario pelo pessoal que fazia a oposição
nesse momento de retomada da obra, o Dario recebe a carta, ele toma a decisão e manda uma carta de volta dizendo, pode continuar a obra. E outra coisa, qualquer um que estender a mão para mudar esse decreto ou destruir o templo de Jerusalém vai ter problema comigo. Por quê? Porque eu, Dario, decretei. Então que essa obra seja plenamente executada. Essa é a mensagem do Dario, do rei Dario, como resposta para aquele pessoal que queria parar a obra. Então a gente vê aqui que essa esperança, essa confiança em Deus, foi recompensada. Vamos fazer então aqui, seguir a nosso pensamento. Por quê? O que a gente vê aqui o Dario, ele também não é bobo. A gente falou que eles começaram nesse governo por aqui, e aí para ele, liberar a Jerusalém, né, ter o pessoal de Jerusalém do lado dele era bom, porque ele podia no futuro querer chegar no Egito. Bom? Então, a gente continua passando aqui pelo círculo, falamos sobre saber o que fazer, falamos sobre confiar em Deus, e agora, no ciclo da coragem, esse ciclo faz a gente ter a persistência, concluir o projeto. Bom, o que a gente precisa pensar sobre persistência? Eu trouxe aqui esse cara que é o Thomas Edison. Ele foi o inventor da lâmpada. Então, a luz, através da lâmpada, foi inventada por ele. E ele tem um ensinamento muito legal sobre persistência. Aqui, dá uma lida aqui junto comigo. Ele dizia assim, não fracassei. Descobri 10.000 formas como não fazer. Então, Thomas Edison ele dá uma lição para a gente de persistência, porque a persistência é continuar seguindo esse caminho, continuar tentando, né? Para quê? Para concluir o projeto. Veja que no versículo aqui 6,15, o Esdras escreve o seguinte, o templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. E aí você fala assim, eles tiveram persistência e tal, mas, gente, demoraram, né, foram necessários 20 anos, desde a liberação do Ciro até a conclusão do templo, foram necessários 20 anos. Então, realmente, a gente tem aqui no Zorobabel e todo esse pessoal que estava envolvido, uma grande aula de persistência para concluir o projeto que Deus deu para eles executarem, que foi essa reconstrução. Então, vamos ver aqui, que existe eu citei o Thomas Edison, mas olha só essa frase aqui, muita iniciativa e pouca acabativa. Isso aí quem disse foi o Odorico Paraguaçu. Então, os norte-americanos têm o Thomas Edison, mas a gente tem aí o Odorico Paraguaçu que fala isso. Tem gente que tem iniciativa, gente. Muita iniciativa e pouca acabativa. Não persiste. Que obviamente vai fazer o quê? Vai ter problema com o projeto. E a pergunta que fica para a gente aqui, fica para você você é dedicado nos seus projetos? Você é persistente? Você é persistente nos projetos que Deus te entregou, deu na sua mão para você fazer? Você realmente é dedicado para seguir e falar, deu um problema aqui? Não, vamos continuar, porque Deus realmente deu isso aqui para eu executar. Eu vou até o final, serei persistente. Tá bom? Então a gente precisa ter essa noção da persistência. Continuando aqui, gente, a última parcela, né, a última etapa desse ciclo é a gratidão. E a gente vê que o líder corajoso, o líder que é direcionado por Deus, ele celebra o sucesso. Bom, vamos ver isso aqui, gente. Isso daqui é o Esdras 6,14. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, Dario e de Ataxerxes, reis da Pérsia. Eles falam assim, caramba, apareceu Ataxerxes aqui de novo. O que está acontecendo aqui, né? Quem é esse Ataxerxes? Gente, esse Ataxerxes aqui, como eu falei, é aquele do tempo de Neemias. Bom, que vai liberar Neemias. Pensa que Esdras, que foi a pessoa que escreveu esse livro, ele está escrevendo, mas ele está um pouquinho no futuro, né? Ele está falando ali da reconstrução do templo.
mas ele está um pouco no futuro, então não se confunda com esse Ataxerxes aí, que ele fala na sequência, né? O Ciro, o Dario e o Ataxerxes. Então ele não cita ninguém que está atrapalhando. O Ciro liberou, o Dario deixou continuar, e o Ataxerxes ele vai liberar o Neemias depois, o Esdras, né? O Neemias, a gente vai ver isso lá nas lições futuras. Então vamos continuar atentos aí para não confundir. Ok. Então, ó, falando aqui de gratidão e de celebração, o Esdras, eu tirei alguns trechos aqui do Esdras 6, né, 17 até 22. Ó, para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros. Então eles estavam fazendo aqui uma celebração, né, fazendo a dedicação do templo. Ó. No 14º dia do mês, celebraram a Páscoa. Então eles aqui já estão fazendo outra festa, outra celebração. Ó, durante 7 dias celebraram com alegria. Ó, 7 dias de celebração. Eles estão realmente muito felizes. Ó. Durante 7 dias eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria. Então Deus encheu de alegria, encheu o coração deles de gratidão, e eles tiveram sucesso aqui, puderam celebrar isso com gratidão. E a pergunta que fica para a gente aqui é realmente essa. Deus, ele te dá várias opções, dá vários projetos na mão, dá direção, né, te dá coragem, e muitas vezes você conclui esse projeto. E a questão é como você celebra isso. Como você celebra o projeto que Deus deu na sua mão e você realmente concluiu? Deve haver alegria. Deus encheu o seu coração de alegria e é para celebrar. E é para celebrar com festa. Você pode fazer uma festa, você pode chamar a sua família, você pode chamar os seus amigos. E a gente precisa ter isso como costume também para o nosso dia a dia na nossa igreja. Fizemos um projeto, fizemos o retorno, né? A gente passou por isso há pouco tempo. Tivemos o retorno para o nosso templo, ótimo, vamos fazer uma festa. Então traz bolo, gente, vamos trazer bolo, vamos trazer refrigerante, salgadinho, a celebração faz parte. E muitas vezes você não quer participar de uma celebração, você não quer participar de uma festa. Fizemos um projeto, executamos, ficou legal, vai ter a festa depois do culto, por exemplo, e aí você quer ir para casa, não quer celebrar. Não, gente, isso é bíblico, você tem que ficar, celebrar, encher o coração de alegria, porque Deus te deu essa alegria. Bom, então pensemos de novo aqui em como a gente viu todo esse ciclo da coragem. E existem obstáculos? Sim, mas há triunfo com o Senhor. Ele deu para a gente direção, ele deu para a gente esperança, ele nos deu a persistência e a gente retorna com gratidão. E tudo isso de que jeito? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então essa é a mensagem que fica para a gente, e tudo isso que Deus tem feito por nós, e tudo isso que Deus tem nos dado para fazer, nós então precisamos seguir o ciclo da coragem, nós precisamos executar aquilo que Deus deu para a gente, e fazer do jeito que Ele quer, fazer baseado nas suas preferências, fazer baseado naquilo que a sua palavra traz para a gente, seja através da Bíblia diretamente, ou através de um irmão que cita orientações da Bíblia, cita textos bíblicos para fazer com que a gente tenha o sucesso que Deus quer e que a gente celebre no final. Então vamos ver na semana que vem mais um outro estudo seguindo essa sequência, mas que Deus possa abençoar você e te dar coragem para reconstruir, coragem para seguir todas as orientações que Ele passa para você, todas as orientações que Ele passa. Deus abençoe sua vida, te dê um excelente domingo, te abençoe demais. Jesus, tchau, tchau.